Ele ameaçou com bala e papel de cartório, e um peão, sem nada, levantou a voz. O sol forte já se punha na fazenda Nossa Senhora da Conceição, pintando o céu de um alaranjado que se espalhava sobre o terreiro largo e as paredes branquinhas da casa grande. Era um dia como tantos outros naquelas terras de São Borja, onde o suor dos meeiros molhava a terra e a esperança de dias melhores era plantada junto com as sementes. Marina Cortês, com seus 21 anos, parecia carregar o peso de um mundo nos ombros delicados. Seus olhos, de um castanho profundo, espiam a labuta da família, do pai e da mãe, que se curvavam à lida, e ela própria, com as mãos ágeis no tear, tecia não só panos, mas também a preocupação que lhe apertava o peito. A beleza de Marina era simples, de quem enfrenta o sol e o vento, mas em sua postura reta e no olhar atento, via-se a vulnerabilidade de quem dependia da boa vontade dos poderosos. De repente, um grito cortou o ar. O capataz, um homem troncudo a serviço do estancieiro Nestor Parreiras, empurrava um meeiro mais velho, esbofeteando-o com a grosseria dos que se sentem donos do mundo. Dívidas atrasadas, seu velho. Ou paga, ou essa terra não te serve mais, berrava ele. E a ameaça de despejo pairava no ar como uma nuvem escura. Marina viu a cena e um calafrio lhe subiu pela espinha. O medo de que sua própria família fosse a próxima de serem humilhados e lançados à própria sorte fez seu coração apertar. Foi então que surgiu, como um vulto decidido, o peão Bento Sarandi Flores. Com seus 24 anos e o corpo forjado na lida do campo, ele não era de brigar à toa, mas tinha uma inteligência que muitos capatazes não alcançavam. Sem levantar a voz, sem afrontar diretamente o Brutamontes, Bento se aproximou e, com poucas palavras calmas, mas firmes, intercedeu. O sol já se vai, compadre. Deixemos a contenda para amanhã, que hoje tem fandango, disse ele, e o capataz, por algum motivo, recuou, talvez sentindo o respeito que os outros peões tinham por Bento. Sarandi se afastou, mas seus olhos encontraram os de Marina por um instante, um olhar de admiração silenciosa que fez a moça prender a respiração, um calorzinho inesperado a invadir. A notícia do fandango, aliás, já corria como fogo na palha. Não era todo dia que o estancieiro Nestor Parreiras abria a casa grande para os meeiros e peões. Um evento raro que causava tanto burburinho quanto apreensão. Por que um convite tão inesperado? À noite, a casa grande estava iluminada. A melodia da cordiona e do violão já embalava os primeiros passos de dança. Um cheiro de assado e cachaça misturava-se ao perfume das flores do campo. Mas a alegria era contida, como se todos soubessem que havia algo mais por trás daquela festa. Foi quando o estancieiro Nestor Parreiras adentrou o salão. Alto, imponente, com um sorriso que não chegava aos olhos, ele parecia um lobo em pele de cordeiro. Com palavras doces e voz rouca, ele chamou alguns meeiros à parte e ali mesmo, diante de todos, os humilhou por dívidas, brandindo papéis e ameaças veladas. O coração de Marina batia descompassado. Ela estava ali com sua família e sentia os olhos de Nestor fixos nela. E então, como um predador que escolhe sua presa, ele se aproximou. Chamou o pai e a mãe de Marina e a própria moça para um canto mais reservado. O sorriso de Nestor se alargou, mas seus olhos eram frios. Senhorita Marina, ele começou, sua voz baixa, quase um sussurro que para ela soou como um trovão. Suas dívidas e as de sua família são grandes, mas sou um homem generoso. Case-se comigo e todos os seus problemas estarão resolvidos. O papel de cartório apagará a dívida e a sombra das balas nunca mais alcançará sua gente. A respiração de Marina travou na garganta, seu rosto pálido como a lua. Casar-se com aquele homem? Entregar sua vida em troca da salvação de sua família? A escolha parecia não existir.
Seu peito subia e descia em um ritmo desordenado, enquanto o salão do fandango, antes alegre, parecia girar ao seu redor. O ar na sala do fandango parecia ter ficado pesado, denso. A proposta do estancieiro Nestor Parreiras pairava sobre Marina como uma sombra gelada, e ela sentia que o chão sumia debaixo de seus pés. Seus pais, com os olhos marejados de lágrimas e o rosto marcado pela angústia, apertavam suas mãos, suplicando em silêncio. "É a única saída, minha filha." A voz embargada da mãe mal saiu. Um sussurro de desespero. "Nossas dívidas. Onde iremos parar?" Marina sentia o mundo desabar, o fardo de toda a família recaindo sobre seus ombros. Seu coração se apertava na caixa do peito. Casar-se com aquele homem, um homem que ela mal conhecia e que a enchia de temor em troca da segurança dos seus? Ela sentia que sua vida, seus sonhos mais simples, valiam menos que um punhado de terra, menos que o papel de cartório que selava a dívida e a infelicidade. Seu destino, pensava, estava sendo ditado pela caneta de um homem cruel, e ela não tinha direito de escolha, entregar-se ou ver a ruína de sua gente. A pergunta a sufocava. Longe, mas não tão longe que não pudesse ver a cena, Bento Sarandi Flores sentiu um aperto no peito. Seus olhos, que antes brilhavam com um fulgor de admiração por Marina, agora se entristeciam ao ver a prenda encurralada, o rosto pálido e os ombros encolhidos. Aquele desespero ele conhecia bem. Uma lembrança amarga subiu à sua mente, a imagem de sua mãe, com os olhos inchados de tanto chorar, sendo expulsa das terras por um estancieiro sem coração, por dívidas que, diziam, nunca existiram de verdade. O medo de não ser suficiente, de não poder proteger quem amava, de ver a história se repetir, queimava em seu peito. Não, ele não permitiria que aquilo acontecesse de novo. De repente, um movimento na roda do fandango chamou a atenção de todos. Bento caminhava, passos firmes e decididos, o chapéu um pouco caído sobre os olhos, mas a determinação brilhava neles como duas brasas. Ele não olhou para Nestor, seus olhos estavam fixos em Marina, que o observava com um misto de confusão e uma faísca tênue de esperança. Ao se aproximar, Bento estendeu a mão, e com uma gentileza que contrastava com a audácia do ato, puxou-a para junto de si, para o meio da roda de dançarinos, interrompendo a conversa com o estancieiro sem cerimônia. A música do violão e da cordeona parou de repente. O silêncio caiu como um manto pesado sobre o salão, e todos os olhos se voltaram para o centro. O sorriso calculista de Nestor Parreiras sumiu, substituído por uma carranca de pura irritação. Bento segurando a mão de Marina, a proximidade dos corpos quase sufocando a moça com um calor inesperado, sua voz ressoando clara e forte por todo o salão, anunciou, para que todos ouvissem, as palavras que mudariam tudo. "Aprenda, Marina Cortes, já tem a quem desposar. Ela se casa comigo por amor." Um sussurro coletivo percorreu o salão, como um vento que passa por entre as árvores. Nestor Parreiras ficou lívido, seu rosto vermelho de fúria contida, a humilhação pública cortando-o mais fundo que qualquer faca. Marina estava atordoada, confusa. Um alívio imenso, quase insuportável, inundou-lhe o peito, mas logo depois, um pavor ainda maior pelas consequências que viriam a engoli-o. Os meeiros e peões cochichavam, uns com o queixo caído, outros com um brilho de admiração e medo nos olhos. O olhar de Nestor, frio e cortante como gelo, fixou-se em Bento e Marina, prometendo uma vingança amarga, e a prenda sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha, um prenúncio de tempestade. O silêncio pesado que se seguiu ao anúncio de Bento quebrou-se em sussurros. Os olhares da peonada e dos meeiros, antes curiosos, agora se dividiam entre a fúria congelada no rosto do estancieiro Nestor Parreiras e a audácia inesperada de Bento Sarandi Flores.
Nestor, com a face mais vermelha que brasa viva, virou as costas sem uma palavra, a saída apressada do salão, deixando um rastro de ameaça no ar. Ele não podia reagir ali, diante de todos, mas Marina sentia que a promessa de tempestade ainda pairava sobre eles, mais forte do que nunca. Bento não soltou a mão de Marina imediatamente. A pele dele, quente e calosa, parecia envolver a dela, e a proximidade súbita a fez prender a respiração, um arrepio estranho subindo-lhe pela espinha. Era uma sensação de proteção, sim, mas também de ser arrastada para algo muito maior do que podia imaginar. Ele a guiou para fora do fandango, a música recomeçando em um ritmo mais lento e incerto, como se os músicos ainda estivessem digerindo o que acabara de acontecer. Quando chegaram à porta da pequena morada de seus pais, que já os esperavam com os olhos arregalados de medo e alívio, Marina finalmente conseguiu encontrar sua voz, ainda um sussurro trêmulo. "O que fizeste, Bento? Agora estaremos todos perdidos." Ela disse, puxando a mão da dele, o medo sobrepondo-se a qualquer outra sensação. Seus olhos, antes cheios de pavor, agora carregavam a acusação. Não era só a família dela, era a dele também, e a de todos que se atrevessem a desafiar Nestor. Bento, porém, mantinha-se firme. Seus olhos, antes brilhantes com a coragem do desafio, agora tinham um brilho mais sério, quase pensativo. "Não te deixarei sozinha, Marina, nem a tua família", ele respondeu a voz baixa, mas com uma calma que a surpreendeu. Ele olhou para os pais dela, depois para a própria Marina e repetiu, agora com um tom que não deixava margem para dúvidas. "Estamos noivos. É assim que tem de ser por enquanto, para a proteção de vocês." A notícia correu pela estância mais rápido que vento pampeano. Bento Sarandi vai desposar a prenda Marina Cortes. Para Marina, aquelas palavras foram um alívio, sim, um escudo contra a ameaça de Nestor, mas também um peso desconhecido. Ela o observava, enquanto ele conversava rapidamente com seu pai. Os dois homens trocando olhares sérios e palavras baixas sobre o que viria a seguir. Bento parecia distante, concentrado em um plano que ela não conseguia decifrar. O herói que a salvara da boca do lobo agora parecia um estranho. Será que ele a amava de verdade, como havia proclamado no fandango? Ou seria tudo um gesto de heroísmo tolo, uma bravata que os colocaria em perigo ainda maior? Marina tentava entender as motivações dele, mas Bento era um livro fechado. Ele falava com os peões, observava o movimento da estância, sua mente trabalhando em silêncio. Ela o via, forte e decidido, mas a doçura de seu toque e a intensidade de seu olhar no fandango pareciam ter sido uma miragem. Uma parte dela queria acreditar, queria se entregar àquela proteção, mas a outra, machucada pela vida e pelos medos, desconfiava. Ela sentia que, mais uma vez, sua vida estava sendo decidida, não por ela, mas por um homem, ainda que este fosse Bento e não Nestor. A tensão entre a gratidão e a desconfiança era um nó apertado em seu peito, e a casa pequena de seus pais, agora, parecia um teto pesado sob o qual a incerteza pairava como uma nuvem escura. O sol já subia, mas a sombra do estancieiro Nestor Parreiras parecia cobrir a fazenda Nossa Senhora da Conceição. A afronta pública no fandango não ficaria impune, Marina sabia. E a vingança do estancieiro não tardou a chegar, sutil como o veneno, mas cruel como o chicote. Para sua família, o trabalho se tornou ainda mais pesado. O capataz, antes truculento, agora era um cão de guarda, exigindo mais horas de lida, impondo tarefas impossíveis e inventando novas dívidas por cada ferramenta gasta, por cada pedaço de terra que parecia menos produtivo. Marina via o pai e a mãe se arrastarem, os corpos moídos pelo cansaço, os olhos fundos de preocupação. Cada suspiro deles era uma pontada no coração da prenda. "Foi por minha causa",
ela pensava, a culpa lhe corroendo por dentro. A escolha que Bento havia feito, por mais corajosa que fosse, parecia ter jogado todos num buraco ainda mais fundo. Se ela tivesse aceitado o casamento, talvez seus pais estivessem seguros, pensava, com uma dor que a sufocava. A crença de que sua vida valia menos, de que ela não merecia ter uma voz, voltava com força, mais cruel que nunca. Bento, por sua vez, estava mais calado do que de costume. Ele observava a família de Marina de longe, os olhos apertados, o rosto sério. Ele não podia fazer muito ali, à luz do dia, sem piorar a situação. Mas Marina notava que, ao cair da noite ou nos breves intervalos do trabalho, Bento se afastava. Ele conversava em voz baixa com alguns peões e meeiros mais velhos, homens de confiança que ouviam com atenção, mas sempre com um olhar de cautela. Marina tentava captar as palavras, entender o que se passava, mas eles eram discretos e ela ficava de fora, sentindo-se uma estranha no meio de sua própria história. Marina via a preocupação no rosto de Bento, tão forte que quase podia tocá-la. Parecia que ele carregava um peso antigo, uma dor que não era só daquele momento. A lembrança de sua mãe, expulsa das terras, voltava a apertar-lhe o peito. O medo de que, por sua ousadia, por ter levantado a voz, ele pudesse estar pondo em risco não só Marina e sua família, mas todos aqueles que confiavam nele, era um tormento silencioso. Ele sentia a responsabilidade pesada em seus ombros largos, e Marina, mesmo sem saber o motivo exato, sentia a angústia dele, que se misturava à sua própria. A estância, antes um lugar de trabalho árduo, mas com momentos de descontração, agora parecia um barril de pólvora, onde cada um se movia com cuidado, esperando a próxima faísca. E Marina, no centro de tudo, sentia que a cada dia perdia um pouco mais de sua própria liberdade, mesmo tendo sido salva pelo peão Sarandi. A verdade é que a dignidade parecia estar cada vez mais longe de suas mãos. A convivência forçada era uma estranha dança que Marina e Bento agora precisavam ensaiar, sob os olhos curiosos e desconfiados da estância. Aos olhos de todos, eram um casal prometido, mas para Marina, a farsa era um peso que apertava o peito a cada encontro. Na lida do terreiro, na beira do açude onde se lavava a roupa, ou mesmo no caminho para a capela, seus passos se cruzavam. Bento, sempre em sua labuta de peão, parecia estar em todos os lugares, e os olhos de Marina, mesmo quando ela tentava evitá-lo, o encontravam. Ele não era de muitas palavras, mas seus gestos falavam mais alto. Certa manhã, quando um capataz de Nestor, com um sorriso de escárnio, tentava apressar o pai de Marina com palavras rudes sobre a colheita, Bento, que parecia estar longe, de repente surgiu perto, com uma tarefa urgente para o capataz em outro canto da estância. Sem uma palavra direta, sem um olhar de confronto, ele desviava a truculência. Marina via, e um calorzinho diferente, que não era de raiva, começava a aquecer seu peito. Outra vez, sua mãe se queixava da dor nas costas por carregar pesados baldes de água do poço. No dia seguinte, Marina encontrou um sistema simples de polia que Bento havia instalado no poço, disfarçado, quase invisível. Ele não disse nada, apenas passou por ela com um aceno de cabeça, mas seus olhos encontraram os dela por um instante, um segundo a mais do que o necessário. E nesse segundo, Marina sentiu um choque, uma corrente elétrica que a fez prender a respiração. Não era um peão tolo, como pensara. Havia uma astúcia, uma bondade silenciosa, uma força que ela começava a admirar. Essa admiração, porém, vinha com uma luta interna. Eu não mereço isso. A voz da dúvida ainda sussurrava em sua mente. Minha vida vale menos. Minha escolha não importa. Mas ao ver a coragem de Bento, a forma como ele se arriscava por ela, por sua família, sem pedir nada em troca, uma pergunta nova começou a surgir em seu coração. E se? E se eu puder merecer?
E se eu puder escolher? Era uma faísca pequena, mas teimosa, acendendo-se em meio à escuridão de seus medos. A tensão, no entanto, não vinha apenas dos olhares trocados. Numa tarde ensolarada, quando Marina ajudava a estender o charque para secar, a sombra de Nestor Parreiras caiu sobre ela. Ele fez uma visita à casa de seus pais, uma visita de cortesia, como disse, mas seus olhos varriam o casebre com um desdém mal disfarçado. Sentou-se à mesa, com o pai e a mãe de Marina encolhidos, e começou a tecer sua teia. "Prenda Marina", ele disse, sua voz untuosa, escorregadia como azeite. "Este Bento é um aventureiro, um peão sem eira nem beira. O que ele pode te oferecer, além de mais dívidas e uma vida de penúria? O casamento com ele seria a verdadeira ruína, não a sua, mas a de toda a sua gente. Pense bem. Ainda há tempo de mudar de ideia. Meu papel de cartório ainda está à sua espera para apagar toda e qualquer dívida." As palavras dele eram veneno. Marina sentiu o sangue gelar. Ele tentava minar a pouca confiança que ela havia começado a depositar em Bento, tentando trazê-la de volta ao desespero. Seus pais olhavam para ela, os olhos cheios de medo e de um pedido silencioso. O coração de Marina batia forte, um tambor de guerra em seu peito. Ela olhou para a porta desejando que Bento surgisse, mas ele não estava lá. Era ela, sozinha, contra a crueldade do estancieiro, e a faísca de esperança que começara a brotar em seu peito parecia querer se apagar. O sol forte já subia, mas a sombra do estancieiro Nestor Parreiras parecia cobrir a fazenda Nossa Senhora da Conceição. A afronta pública no fandango não ficaria impune, Marina sabia, e a vingança do estancieiro não tardou a chegar, sutil como o veneno, mas cruel como o chicote. Para sua família, o trabalho se tornou ainda mais pesado. O capataz, antes truculento, agora era um cão de guarda, exigindo mais horas de lida, impondo tarefas impossíveis e inventando novas dívidas por cada ferramenta gasta, por cada pedaço de terra que parecia menos produtivo. Marina via o pai e a mãe se arrastarem, os corpos moídos pelo cansaço, os olhos fundos de preocupação. Cada suspiro deles era uma pontada no coração da prenda. Foi por minha causa, ela pensava, a culpa lhe corroendo por dentro. A escolha que Bento havia feito, por mais corajosa que fosse, parecia ter jogado todos num buraco ainda mais fundo. Se ela tivesse aceitado o casamento, talvez seus pais estivessem seguros, pensava, com uma dor que a sufocava. A crença de que sua vida valia menos, de que ela não merecia ter uma voz, voltava com força, mais cruel que nunca. Bento, por sua vez, estava mais calado do que de costume. Ele observava a família de Marina de longe, os olhos apertados, o rosto sério. Ele não podia fazer muito ali, à luz do dia, sem piorar a situação. Mas Marina notava que, ao cair da noite ou nos breves intervalos do trabalho, Bento se afastava. Ele conversava em voz baixa com alguns peões e meeiros mais velhos, homens de confiança que ouviam com atenção, mas sempre com um olhar de cautela. Marina tentava captar as palavras, entender o que se passava, mas eles eram discretos e ela ficava de fora, sentindo-se uma estranha no meio de sua própria história. Marina via a preocupação no rosto de Bento, tão forte que quase podia tocá-la. Parecia que ele carregava um peso antigo, uma dor que não era só daquele momento. A lembrança de sua mãe, expulsa das terras, voltava a apertar-lhe o peito. O medo de que, por sua ousadia, por ter levantado a voz, ele pudesse estar pondo em risco não só Marina e sua família, mas todos aqueles que confiavam nele, era um tormento silencioso. Ele sentia a responsabilidade pesada em seus ombros largos, e Marina, mesmo sem saber o motivo exato, sentia a angústia dele, que se misturava à sua própria. A estância, antes um lugar de trabalho árduo, mas com momentos de descontração,
Agora parecia um barril de pólvora, onde cada um se movia com cuidado, esperando a próxima faísca. E Marina, no centro de tudo, sentia que a cada dia perdia um pouco mais de sua própria liberdade, mesmo tendo sido salva pelo peão Sarandi. A verdade é que a dignidade parecia estar cada vez mais longe de suas mãos. A convivência forçada era uma estranha dança que Marina e Bento agora precisavam ensaiar, sob os olhos curiosos e desconfiados da estância. Aos olhos de todos, eram um casal prometido, mas para Marina, a farsa era um peso que apertava o peito a cada encontro. Na lida do terreiro, na beira do açude onde se lavava a roupa, ou mesmo no caminho para a capela, seus passos se cruzavam. Bento, sempre em sua labuta de peão, parecia estar em todos os lugares, e os olhos de Marina, mesmo quando ela tentava evitá-lo, o encontravam. Ele não era de muitas palavras, mas seus gestos falavam mais alto. Certa manhã, quando um capataz de Nestor, com um sorriso de escárnio, tentava apressar o pai de Marina com palavras rudes sobre a colheita, Bento, que parecia estar longe, de repente surgiu perto com uma tarefa urgente para o capataz em outro canto da estância. Sem uma palavra direta, sem um olhar de confronto, ele desviava a truculência. Marina via e um calorzinho diferente, que não era de raiva, começava a aquecer seu peito. Outra vez, sua mãe se queixava da dor nas costas por carregar pesados baldes de água do poço. No dia seguinte, Marina encontrou um sistema simples de polia que Bento havia instalado no poço. Disfarçado, quase invisível. Ele não disse nada. Apenas passou por ela com um aceno de cabeça, mas seus olhos encontraram os dela por um instante, um segundo a mais do que o necessário. E nesse segundo, Marina sentiu um choque, uma corrente elétrica que a fez prender a respiração. Não era um peão tolo, como pensara. Havia uma astúcia, uma bondade silenciosa, uma força que ela começava a admirar. Essa admiração, porém, vinha com uma luta interna. Eu não mereço isso. A voz da dúvida ainda sussurrava em sua mente. Minha vida vale menos, minha escolha não importa. Mas ao ver a coragem de Bento, a forma como ele se arriscava por ela, por sua família, sem pedir nada em troca, uma pergunta nova começou a surgir em seu coração. E se? E se eu puder merecer? E se eu puder escolher? Era uma faísca pequena, mas teimosa, acendendo-se em meio à escuridão de seus medos. A tensão, no entanto, não vinha apenas dos olhares trocados. Numa tarde ensolarada, quando Marina ajudava a estender o charque para secar, a sombra de Nestor Parreiras caiu sobre ela. Ele fez uma visita à casa de seus pais, uma visita de cortesia, como disse, mas seus olhos varriam o casebre com um desdém mal disfarçado. Sentou-se à mesa, com o pai e a mãe de Marina encolhidos, e começou a tecer sua teia. "Prenda, Marina", ele disse, sua voz untuosa, escorregadia como azeite. "Este Bento é um aventureiro, um peão sem eira nem beira. O que ele pode te oferecer, além de mais dívidas e uma vida de penúria? O casamento com ele seria a verdadeira ruína, não a sua, mas a de toda a sua gente. Pense bem. Ainda há tempo de mudar de ideia. Meu papel de cartório ainda está à sua espera para apagar toda e qualquer dívida." As palavras dele eram veneno. Marina sentiu o sangue gelar. Ele tentava minar a pouca confiança que ela havia começado a depositar em Bento, tentando trazê-la de volta ao desespero. Seus pais olhavam para ela, os olhos cheios de medo e de um pedido silencioso. O coração de Marina batia forte, um tambor de guerra em seu peito. Ela olhou para a porta desejando que Bento surgisse, mas ele não estava lá. Era ela, sozinha, contra a crueldade do estancieiro, e a faísca de esperança que começara a brotar em seu peito parecia querer se apagar. Bento Sarandi. Flores sentiu o frio da noite se aprofundar, mas era o frio na alma que o incomodava mais. Ele estava sentado no toco de uma árvore derrubada, longe das casas, observando as estrelas que picotavam o céu gaúcho.
A imagem de Marina, pálida e acuada diante de Nestor, voltava e voltava, como um grito silencioso em sua memória. Ele fechou os olhos, e o passado, tão doloroso quanto uma ferida aberta, surgiu sem pedir licença. Viu-se menino, pequeno, agarrado à barra da saia da mãe. Ela, com o rosto inchado de tanto chorar, as mãos tremendo, enquanto um estancieiro, tão cruel quanto Nestor Parreiras, apontava para o nada, declarando que aquela terra não lhes pertencia mais. Dívidas, mulher, dívidas que nunca pagaram. O homem berrava, e a mãe de Bento, sem ter a quem recorrer, fora expulsa, humilhada, levada para longe de sua casa, de sua vida. O menino Bento sentiu-se pequeno, inútil, incapaz de defender aquela que mais amava. Aquele dia gravou em seu coração o medo de não ser suficiente, de falhar em proteger quem importava. E agora, vendo Marina, ele sentia o mesmo desespero, a mesma angústia de outrora. Ele precisava ser mais forte, mais astuto, para que a história não se repetisse. Na manhã seguinte, a estância parecia um formigueiro. Um meeiro, mais velho e adoentado, caía de exaustão enquanto tentava carregar um fardo de couro. O capataz, impiedoso, já levantava a voz, ameaçando com mais dívidas e punições. Marina, que passava por ali, sentiu o sangue gelar nas veias. A cena era um espelho do que acontecia com sua própria família. Mas antes que o homem pudesse ser humilhado, Bento, que vinha do mangueiro, interveio. "Capataz!" disse ele, a voz firme, mas sem um pingo de provocação. "Esse fardo está mal amarrado, solto. Não é culpa do velho, mas de quem fez o serviço. Deixe que eu refaça, e o fardo chegará inteiro. Se for por culpa do velho, então que me puna, pois fui eu quem o ajudei a amarrar." O capataz, pego de surpresa pela astúcia de Bento, hesitou. Via a manha do peão que se colocava à frente, assumindo uma culpa que não era sua, apenas para proteger o fraco. Com um grunhido, o capataz aceitou, e Bento, sem alarde, refez a amarração, protegendo o meeiro e a dignidade dele. Marina testemunhou tudo, escondida atrás de um carro de boi. Não foi uma briga, não foi um confronto aberto. Foi um ato de coragem silenciosa, de inteligência e de um coração que se recusava a ver a injustiça. Naquele momento, a névoa de desconfiança que cobria Bento em seu coração começou a se dissipar. Ele não era um aventureiro tolo, nem apenas um peão valente. Ele era bom, ele se importava. E essa bondade, essa humanidade, era mais forte do que qualquer ameaça de Nestor. Mais tarde, enquanto tecia na varanda de sua casa, Marina sentiu o fogo da indignação e de uma nova esperança. Ela sempre acreditou que sua vida valia menos que a dos grandes, que não tinha direito de escolha. Mas Bento, com sua teimosia gentil, estava mostrando que podia ser diferente. Ele não aceitava o destino imposto, e ela também não deveria. "Não quero casar por papel de cartório." Ela sussurrou para o vento que balançava as folhas da parreira. Sua voz, ainda fraca, trazia um eco de decisão. "Eu quero escolher. Eu mereço escolher." Era uma semente, pequena e frágil, mas plantada em seu coração, pronta para germinar. Ela se sentia como a grama que teima em crescer mesmo sob o peso de uma pedra. Ela lutaria. Não sabia como, mas lutaria. A dignidade, ela percebia agora, não era algo que lhe davam, mas algo que ela precisava buscar com suas próprias mãos e seu próprio coração. A brisa que varria o terreiro da fazenda Nossa Senhora da Conceição parecia agora trazer um ar mais pesado, carregado de uma ameaça silenciosa. As palavras de Marina, sussurradas para o vento, sobre querer escolher seu próprio destino, ainda ecoavam em seu coração, mas a realidade da estância logo veio para abafar essa pequena chama. O estancieiro Nestor Parreiras, ferido em seu orgulho pelo desafio de Bento no fandango, não tardou a mover suas peças. Desta vez, seu veneno não mirou apenas a família de Marina, mas sim aqueles que, de alguma forma,
demonstravam respeito ou amizade por Bento, Sarandi e Flores. Um a um, peões mais velhos e meeiros de confiança de Bento começaram a ser chamados à Casa Grande para serem demitidos sem justa causa, com desculpas esfarrapadas sobre mau serviço ou dívidas antigas. O clima de medo se espalhou como uma febre. Os homens, com suas famílias dependendo deles, eram jogados na rua sem nada, apenas por estarem perto de quem ousara desafiar o poder do estancieiro. Marina via, com o coração apertado, a injustiça se alastrar. Cada demissão era um golpe não só nos peões, mas também em Bento, que via seus amigos serem punidos por sua causa. A moça sentia a angústia de Bento, o peso de ser o motivo de tanta crueldade. Aquela semente de esperança que começara a brotar em seu peito, agora parecia esmagada pela bota do estancieiro. O que adiantava querer escolher se as escolhas de Bento só traziam mais sofrimento para os inocentes? Mas Bento, por trás da fachada de peão calado, não se dobrava. Suas conversas em voz baixa, que Marina notara nos dias anteriores, tornaram-se mais urgentes, mais secretas. À noite, quando a lua alta espreitava por entre as nuvens, ele se reunia com os poucos peões e meeiros que ainda restavam e que eram de sua total confiança. E ali, na escuridão da noite, Bento revelou o segredo que vinha guardando no peito. Não creiam nessas dívidas. Ele sussurrava, a voz baixa, mas firme, seus olhos brilhando na penumbra. O estancieiro Nestor Parreiras as forjou. Eu sei, eu sinto. Meu pai contava histórias de outros tempos, de outros estancieiros que faziam o mesmo. Ele cria dívidas no papel para que ninguém possa sair da fazenda, para que todos sejam seus escravos. Os homens ouviam, os olhos arregalados, uns com medo, outros com uma raiva contida. A verdade, ainda que apenas uma desconfiança, era um golpe forte. E então, Bento revelou seu plano. Por isso, eu venho juntando moedas. Moedas de cada serviço extra, de cada trato. E sei que muitos de vocês também guardam um vintém. Precisamos juntar tudo, não para um, mas para todos. Vamos comprar a liberdade de nossas famílias, de vocês, de todos os meeiros que ele prendeu com essa mentira. Não é só a prenda Marina, não é só minha família, é a dignidade de todos nós. As palavras de Bento, simples e diretas, ressoaram no peito de cada homem presente. Os olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma esperança nova e perigosa. O segredo de Bento não era mais só dele. Era um segredo compartilhado, um fardo que agora todos carregavam juntos, mas também uma promessa de um futuro onde a dignidade não seria mais negociada. Marina, que observava de longe, sentindo o ar pesado das reuniões secretas, percebeu que algo grande estava para acontecer. E sentiu um calafrio, mas também uma faísca de coragem, acender-se em seu coração. A luta de Bento, ela sabia, era a luta de todos eles. O tempo na fazenda Nossa Senhora da Conceição parecia escorrer mais lento para Marina, pesado pela sombra que o estancieiro Nestor Parreiras lançava sobre todos. Mas, ao mesmo tempo, uma urgência nova pairava no ar, trazida pelos passos silenciosos de Bento Sarandi Flores e seus aliados. Noites adentro, e em qualquer canto escondido da estância, a busca começou. Bento, com a astúcia que só a experiência e a necessidade ensinam, guiava a pequena rede de confiança. Eles reviravam velhas caixas de madeira que jaziam esquecidas nos porões úmidos dos meeiros mais antigos. Conversavam em sussurros com as mulheres velhas, as que tinham a memória mais afiada que qualquer papel, e que se lembravam de cada trato feito, de cada promessa quebrada. Procuravam por qualquer pedaço de papel amarelado, um recibo velho, uma anotação rabiscada que pudesse provar que as dívidas, aquelas que Nestor dizia serem eternas, já haviam sido pagas. Cada linha, cada nome, cada data era um fio de esperança, uma teia que eles teciam para prender a mentira do estancieiro. Aquele trabalho era perigoso,
uma afronta direta ao poder de Nestor, e cada um deles sabia que a descoberta poderia significar a ruína. Marina via a movimentação. Os olhos de Bento, quando se encontravam com os dela por um instante no terreiro, traziam uma urgência que a fazia prender a respiração. Ele passava por ela, apressado, mas o olhar era um chamado silencioso, uma promessa de que algo estava acontecendo. Ela o via desaparecer nas sombras da noite com outros peões, e a apreensão lhe apertava o peito. O que ele estava tramando? O plano de Bento era um mistério para ela, uma névoa que pairava entre eles. Ele lhe havia dito sobre o dinheiro, sobre a liberdade, mas os detalhes, o como, ainda estavam ocultos. O medo de que sua família sofresse ainda mais, de que Bento se machucasse ou fosse expulso, ainda era um fardo pesado em seu coração. Ela sentia que sua própria vida, sua escolha de acreditar em Bento, havia jogado todos num caminho sem volta. Mas, ao mesmo tempo, ao ver a determinação nos olhos dele, a coragem que ele inspirava nos outros meeiros, uma pequena faísca de esperança teimava em brilhar. Era como a luz de um vagalume numa noite escura, frágil, mas presente. Se Bento, um peão sem nada, podia lutar com tanta força, talvez ela também pudesse. A ideia de que ela merecia escolher, de que sua dignidade valia a pena ser defendida, começava a fincar raízes, por mais assustador que fosse. Néstor Parreiras, porém, não era tolo. O estancieiro sentia o cheiro de insubordinação no ar, como um animal fareja a presa. Os sussurros mais longos, os olhares furtivos, a reunião de pequenos grupos em cantos escondidos da estância. Tudo isso não passava despercebido aos seus olhos e aos de seus capatazes, que agora andavam mais vigilantes do que nunca. Eles espreitavam, farejavam qualquer conversa em roda, com os ouvidos atentos e os olhos espertos. Néstor mesmo passava mais vezes pelo terreiro, com a pose de quem inspeciona suas terras, mas seus olhares eram facas, cortando o ar em direção a Bento e a qualquer um que parecesse próximo dele. O sorriso que ele ostentava era frio, não alcançava os olhos, mas dizia, sem precisar de palavras, "Eu sei o que vocês estão tramando." As ameaças não eram ditas em voz alta, mas pairavam no ar, sentidas por todos como um calafrio na espinha. Traição é um pecado que se paga caro nesta estância. Ele dizia para ninguém em particular, mas para que todos ouvissem, e a voz rouca parecia prometer um castigo ainda mais cruel para quem ousasse desafiá-lo. A tensão crescia a cada dia, e Marina sentia que a estância estava prestes a explodir. A fazenda Nossa Senhora da Conceição acordou sob um céu que prometia chuva, mas a tempestade que se anunciava era outra. O burburinho corria pelos cantos. Uma boiada inteira do estancieiro Nestor Parreiras havia sumido, perdida ou talvez roubada nos confins das terras. Nestor, com a fúria estampada no rosto, chamou Bento, Sarandi e Flores à casa grande. "Tu, peão que se diz tão valente, vai atrás do meu gado, e que não me falte uma cabeça sequer", bradou ele, a voz carregada de ameaça velada, como quem lança uma prova impossível para que o outro tropece. Para Bento, a missão era clara. Era um teste, uma armadilha, uma forma de Nestor se vingar da afronta no fandango. Os peões se apressavam, preparando cavalos e mantimentos. A lida seria longa e perigosa nos campos abertos, sob o olhar atento dos capatazes que iriam junto para ajudar e principalmente para vigiar Bento. Marina observava tudo da porta de sua casa, o coração apertado. Ela sabia que Bento corria perigo, e o medo de que algo lhe acontecesse era um nó em sua garganta. Mas ao vê-lo montar, tão forte e decidido, uma coragem estranha brotou em seu peito. Aquele homem arriscava tudo por ela, por todos eles. Ela não podia ficar parada. Sem pensar muito, Marina se aproximou do grupo. "Senhor Bento", ela disse, a voz mais firme do que esperava, chamando a atenção de todos.
inclusive dos capatazes que a olharam com desconfiança. O caminho é longo. Alguém vai ter que cuidar da comida, das panelas, na beira do fogo. Eu posso ajudar. Conheço esses campos como a palma da minha mão e sou boa de cozinha. Posso ser útil. Os capatazes riram, desdenhosos. Mulher em lida de gado? Só falta essa, disse um. Mas Bento a olhou, e em seus olhos Marina viu não a surpresa, mas um lampejo de aprovação, de reconhecimento. Pois vem, aprenda. Tua ajuda será bem-vinda, disse ele, e a autoridade em sua voz calou os outros. A jornada começou sob um céu cinzento. Marina, montada num pangaré, seguia os peões. O vento gelado batia em seu rosto, mas a determinação a impulsionava. Os dias foram longos, de busca incansável. Noites passadas sob a lona improvisada, o cheiro de fumaça e terra molhada. Marina cumpria sua palavra, cozinhando, ajudando a cuidar dos cavalos, sempre atenta, sempre perto de onde Bento estava, mas sem invadir seu espaço. Até que, numa tarde, enquanto atravessavam um arroio com a água pela canela dos cavalos, o céu desabou. Uma chuva forte, repentina, transformou o riacho em uma correnteza perigosa. O cavalo de Marina, assustado com um raio que cortou o céu, escorregou nas pedras molhadas e ela sentiu-se puxada pela força da água. Um grito escapou de seus lábios. Em um instante, Bento já estava lá. Seu cavalo, forte e treinado, cortou a água. Ele esticou o braço, e sua mão agarrou a dela com uma força que a fez sentir segura, mesmo no meio do perigo. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar intenso, que durou um segundo a mais do que o permitido, Marina sentiu uma onda de calor invadir seu corpo, um arrepio que não era de frio. Ele a puxou para a sela de seu cavalo, os corpos colados pela força da correnteza. A respiração dela ficou suspensa, sentindo o calor e o cheiro dele, a força de seu peito contra suas costas. Eles conseguiram chegar à margem, mas Bento, ao puxar o cavalo de Marina para fora da água, acabou ferindo a mão num galho. Não era grave, mas o corte sangrava. Marina, vendo o ferimento, sentiu um impulso de cuidado. «Deixe-me ver, Bento», disse ela, a voz suave, a preocupação genuína. Com um pedaço de pano limpo de sua trouxa, ela limpou e amarrou o corte, os dedos delicados, mas firmes, tocando a pele calosa dele. A proximidade era desconfortável e ao mesmo tempo desejada. Os olhos dele, que antes eram duros pela concentração e pelo perigo, agora a observavam com uma mistura de surpresa e gratidão. Naquela noite, sob a lona, a chuva ainda batia forte. Bento e Marina estavam sentados perto do fogo, os outros peões dormindo. O silêncio entre eles não era mais de estranhamento, mas de uma conexão profunda. Ela via a humanidade dele, a força que não era de briga, mas de proteção. Ele, por sua vez, via a coragem dela, a bondade em seus gestos. A farsa do noivado, que antes pesava em seu coração, parecia agora ter ganhado um novo sentido. Não era mais apenas um escudo, mas uma ponte que os unia, construída sobre o perigo e a ajuda mútua. Marina sentiu que talvez não estivesse mais sozinha naquela luta. E ao olhar para Bento, que observava o fogo com um olhar pensativo, uma nova e perigosa faísca de esperança e desejo acendeu em seu peito, silenciosa, mas forte. A chuva forte havia se acalmado, deixando para trás um rastro de terra molhada e um cheiro bom de mato. O fogo crepitava baixo, lançando sombras dançantes na lona que os abrigava. Os outros peões já dormiam, o cansaço da lida e da tempestade vencendo-os. Somente Marina e Bento permaneciam acordados, sentados um perto do outro, o silêncio entre eles pesado, mas diferente. Não era mais o silêncio do estranhamento, mas de algo que havia mudado, uma ponte erguida entre seus corações durante a noite de perigo. Marina virou-se para Bento, seus olhos castanhos fixos nele, procurando respostas.
A coragem que ele mostrara, a forma como a havia puxado da correnteza, o cuidado com que aceitara o curativo em sua mão, tudo isso havia quebrado as barreiras de desconfiança que ela erguera. Bento, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. O que está acontecendo de verdade? As reuniões da noite, as moedas que você falou para os outros peões? O que você está tramando? A pergunta era direta, mas não havia acusação em seu tom, apenas uma sede de verdade, de entender o que ele guardava. Bento olhou para o fogo por um instante, como se as chamas pudessem lhe dar a coragem de que precisava. Ele sentia a confiança de Marina, a pureza em seu olhar, e soube que não podia mais esconder a parte principal de seu plano. Seus olhos encontraram os dela, e a tensão entre eles se misturou com uma vulnerabilidade que Marina nunca havia visto. Néstor Parreiras forjou as dívidas, Marina. Ele disse, a voz rouca, quase um sopro. Não só as da sua família, mas as de muitos meeiros. Meu pai falava, outros estancieiros faziam isso. Prendiam as pessoas à terra com papéis falsos. Por isso, estou juntando moedas com os peões de confiança e estamos procurando provas, recibos antigos, testemunhos, para desmascará-lo. Ele não contou tudo, não revelou a extensão total do perigo, pois sabia que no coração dela o medo ainda batalhava com a esperança. A revelação atingiu Marina como um raio. O peito dela subia e descia em um ritmo acelerado. As palavras de Nestor, o papel de cartório, a sombra das balas. Tudo aquilo era uma farsa cruel que prendia vidas. Mas, ao mesmo tempo, uma nova compreensão tomou conta dela. A atitude de Bento não era tola, era uma luta pela justiça. Ela sentiu um calafrio, mas não de medo, e sim de indignação. Bento, percebendo o choque dela, desviou o olhar, uma sombra de dor passando por seus olhos. Eu tenho medo, Marina. Ele confessou, a voz quase inaudível, mas carregada de um peso antigo. Medo de não ser suficiente, de falhar como meu pai falhou em proteger minha mãe, de ver você, sua família, sofrerem a mesma coisa. A imagem de sua mãe, expulsa e humilhada, voltou a assombrá-lo. Ele se sentia pequeno novamente, com o mesmo desespero daquele menino que não pôde fazer nada. Marina, com o coração apertado pela dor dele, esticou a mão e tocou a dele num gesto delicado, mas firme. A eletricidade entre eles era palpável, mas agora carregada de consolo. Não, Bento. Não digas isso, ela sussurrou, e seus olhos fixos nos dele brilhavam com uma determinação nova. Você já é mais do que suficiente. Você é o homem mais corajoso que conheço. Você não está falhando. Você está lutando. E eu quero lutar com você. Naquele momento, a semente que Bento havia plantado no coração de Marina floresceu. A ideia de que ela merecia escolher, de que sua dignidade não se negociava, agora era uma verdade inabalável. Ela não queria mais ser apenas salva, ela queria ser parte da salvação. Eu vou ajudar, ela disse, a voz agora firme, sem hesitação. Vou procurar os recibos, vou falar com as mulheres, com os velhos. Secretamente, quero minha escolha de volta, Bento. Quero que todos tenham a sua. Me diga o que fazer. Bento a olhou, e um sorriso leve, o primeiro sorriso de alívio verdadeiro que Marina via nele, surgiu em seu rosto. Aquele sorriso fez o coração da prenda disparar, um prenúncio de que, juntos, talvez pudessem mudar o destino de todos na fazenda Nossa Senhora da Conceição. A fazenda. Nossa Senhora da Conceição parecia agora um palco armado para uma tragédia, e Marina Cortes sentia que o estancieiro Nestor Parreiras era o diretor cruel daquela peça. Ele não demorou a mostrar sua mão, e o anúncio veio como um raio em céu de chumbo. No fim de uma tarde, mandou tocar a sineta da capela, chamando todos os peões e meeiros ao terreiro.
Com um sorriso vitorioso que não chegava aos olhos, mas que a Marina sentia esmagar seu peito, Nestor proclamou para que todos ouvissem, sua voz retumbando no ar pesado. Meus bons homens e mulheres desta estância, tenho uma notícia de alegria para vos dar. A prenda Marina Cortes e eu subiremos ao altar em breve, unindo nossas famílias e, por consequência, a prosperidade de todos. O casamento será daqui a uma semana. Preparem-se para a festa. As palavras dele foram um golpe no coração de Marina. Uma semana. O tempo escorria como areia entre os dedos e o cerco se apertava. Ela estava ali, no meio da multidão, sentindo os olhares curiosos, alguns de pena, outros de pura resignação. Nestor a olhou de longe, um brilho de triunfo em seus olhos, como quem diz, agora não há mais como escapar. O anúncio público era para esmagar qualquer faísca de esperança, qualquer ideia de resistência. Ele acreditava ter vencido, ter amarrado Marina a seu destino com a força de sua palavra e de seu poder. O ar parecia faltar nos pulmões da prenda, e ela precisou de toda a sua força para não desabar ali mesmo. Os dias que se seguiram foram uma corrida contra o tempo. Marina, com o coração em um ritmo descompassado, tentava conciliar as tarefas impostas pela futura esposa de Nestor. Escolher tecidos para o vestido, supervisionar os preparativos, com as buscas secretas por provas. Ela e Bento precisavam ser mais cuidadosos do que nunca. Os capatazes de Nestor, com o anúncio do casamento, pareciam ter ganhado um novo ânimo para vigiar cada canto da estância, cada sussurro. Numa tarde abafada, Marina estava na lavanderia, perto do açude, com a desculpa de ajudar a lavar as roupas da casa grande. Ela observava a movimentação, esperando um momento para se encontrar com o velho Tião, um meeiro que prometera ter um recibo antigo. De repente, a figura alta e forte de Bento se aproximou, fingindo que precisava de água para os cavalos. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, Marina sentiu o calor e a tensão de sempre. O Tião está te esperando na cerca dos fundos, Bento sussurrou, tão baixo que Marina mal ouviu, enquanto passava por ela. Ele achou alguma coisa. Marina sentiu um arrepio. Aquele era o momento. Ela largou o pano na bacia, a respiração presa, e caminhou apressada para a cerca, o coração batendo forte no peito. Tião já a esperava, um papel amarelado e amassado nas mãos trêmulas. Ele começou a falar, sua voz rouca de nervosismo apontando para as letras desbotadas do recibo. Foi então que um som de cascos se aproximou. O capataz, o mesmo truculento que sempre atormentava a família de Marina, vinha pela estrada de chão, com um olhar de águia. Marina sentiu o sangue gelar. Não havia tempo para se esconder. Bento, que vinha logo atrás, percebeu o perigo no mesmo instante. Com a rapidez de um raio, ele se aproximou e, num gesto calculado, tropeçou perto de Marina. Caiu no chão, derrubando o balde de água que carregava, espalhando tudo. Desculpa, prenda, que desastrado eu sou! Ele disse em voz alta, a voz carregada de um falso arrependimento, enquanto seus olhos, por um milésimo de segundo, encontraram os dela em um aviso mudo. Marina entendeu. Rápida, ela ajudou Bento a se levantar, enquanto o velho Tião, com a sagacidade dos que viveram sob a opressão, disfarçava o recibo na cintura. O capataz, vendo a cena do balde derramado e a aparente desastrosidade de Bento, apenas deu um grunhido de desprezo. «Tenham mais cuidado, seus inúteis!» ele bradou, sem desconfiar da verdadeira conversa que acabara de ser interrompida. Marina e Bento trocaram um olhar rápido, um misto de alívio e adrenalina. O perigo havia passado raspando, mas o susto só serviu para fortalecer a determinação de Marina. Ela havia sentido o medo, sim, mas também a coragem de Bento, a sua astúcia, e a cada dia ela via a rede de apoio deles crescer. As mulheres, os velhos, os peões que antes tinham medo de falar,
Agora, encorajados pela ousadia de Bento e pela fragilidade de Marina, começavam a se arriscar. Pequenos gestos, sussurros trocados, recados passados. Cada um deles, cansado da opressão, da injustiça que Nestor impunha, estava disposto a arriscar um pouco para ajudar na coleta de provas. A faísca que Bento havia acendido no fandango agora era uma chama, e Marina sentia que juntos eles eram mais do que apenas peões e meeiros. Eram a esperança de uma estância livre. Marina sentia o coração apertado, o tempo correndo sem parar até o dia do casamento forçado. O susto com o capataz, que quase os flagrara, fez o medo voltar, mas também acendeu uma chama de urgência. Ela revirava a cabeça, pensando em cada canto, cada fresta da pequena morada de seus pais. Onde mais poderiam haver provas? Recibos antigos, papéis guardados com cuidado? De repente, como um relâmpago, uma lembrança antiga a atingiu. Uma caixa de madeira velha, escondida sob as tábuas soltas do assoalho, no quarto de seus avós, que agora era seu. Sua avó, de quem herdara a teimosia e a memória boa, sempre dizia: guarde o que é seu, minha filha. Papel velho tem mais valor que ouro novo. Naquela mesma noite, quando a lua se escondeu atrás das nuvens, Marina esperou que todos dormissem. Com cuidado, levantou a tábua do assoalho. O pó subiu, fazendo-a espirrar baixinho. Lá estava ela, a caixa, velha, empoeirada, quase esquecida. Seu coração batia forte, como um tambor. Teria algo ali? Alguma esperança? Ela a abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia algumas rendas velhas, um rosário quebrado e papéis. Muitos papéis amarelados pelo tempo, dobrados com carinho. Marina pegou os papéis um a um. Alguns eram cartas antigas, outros anotações de colheitas passadas. E então, seus olhos pararam em alguns deles. Recibos. Recibos de pagamentos de dívidas com datas e assinaturas, da época em que seu pai ainda era menino, e até outros mais recentes, de anos atrás. Nestor Parreiras havia declarado que todos esses papéis estavam perdidos, ou que as dívidas nunca haviam sido quitadas. Mas ali estavam eles, a prova concreta, a mentira do estancieiro estampada no papel. A esperança, antes uma faísca, agora era uma fogueira no peito de Marina, forte e verdadeira. Ela mal podia acreditar. A voz embargada, os olhos cheios de lágrimas de alívio. Ela não podia esperar. Mal o sol raiou, Marina correu para encontrar Bento. Ele estava no curral, com o rosto marcado pelo cansaço das noites de busca. Ao vê-la, os olhos dele se arregalaram. Marina estendeu os papéis, as mãos ainda tremendo de emoção. Olha, Bento, olhe o que eu encontrei, os recibos, os verdadeiros. Bento pegou os papéis, e a cada linha lida, seus olhos se enchiam de um brilho de fúria e de triunfo. Ele mentiu, Marina. Ele mentiu para todos nós. Está tudo aqui. As dívidas já estavam pagas, muitas delas. A confirmação da fraude de Nestor era um soco no estômago, mas também uma libertação. Eles tinham as provas. Eles tinham a verdade. Naquela mesma noite, Marina e Bento se reuniram com os peões e meeiros mais leais, aqueles que haviam arriscado tudo para ajudá-los. A luz bruxuleante da lamparina iluminava os rostos sérios, mas agora cheios de uma nova esperança. Bento, com os recibos verdadeiros na mão, explicou o plano. No dia do casamento, quando Nestor Parreiras estivesse no auge de seu triunfo, eles revelariam tudo. Cada meeiro que tinha um recibo, cada um que tinha uma história, se levantaria. Marina, sentada ao lado de Bento, sentiu o coração acelerado. Era um plano ousado, perigoso. Mas ao olhar para Bento, para a determinação em seus olhos, para a força que ele inspirava em todos, ela soube que era o único caminho. Ela sentiu a mão dele buscar a sua sob a mesa improvisada e um toque elétrico percorreu seu corpo. Os olhares se encontraram
E naquele instante não havia mais farsa nem medo, apenas uma cumplicidade profunda. Um amor que havia nascido no meio do perigo e da luta. A dignidade, ela sabia, estava prestes a ser resgatada. E eles fariam isso juntos. A fazenda Nossa Senhora da Conceição amanheceu banhada por um sol forte, mas o brilho no céu não conseguia esconder a sombra pesada que pairava sobre o terreiro. Era o dia do casamento, aquele que o estancieiro Nestor Parreiras havia imposto, e um estranho alvoroço tomava conta da estância. Havia um cheiro de comida no ar, uma música forçada que tentava disfarçar a apreensão, e os meeiros e peões se moviam de um lado para o outro, preparando a festa que ninguém queria de verdade. Era uma celebração falsa, sim, mas nos olhos de muitos, um brilho de expectativa podia ser visto, como se esperassem que algo, a qualquer momento, pudesse mudar. Na pequena morada de seus pais, Marina Cortes sentia o coração bater forte, um tambor de guerra dentro do peito. Ela estava ali, vestida com um vestido simples de linho branco, escolhido por Nestor, que a fazia parecer ainda mais pálida. Os cabelos castanhos, antes soltos ao vento, agora estavam presos em um coque apertado, e as flores brancas enfeitavam a cabeça, um contraste cruel com a angústia que lhe marcava o rosto. Os pais, com os olhos vermelhos de tanto chorar, tentavam lhe dar coragem. Mas Marina sentia que a coragem que precisava não viria deles, nem de si mesma, mas de algo maior. Mesmo com o rosto pálido, seus olhos castanhos brilhavam com uma faísca teimosa, uma chama de determinação que ninguém, nem mesmo Nestor Parreiras, poderia apagar. De repente, um pequeno toque na porta. Era Bento. Ele a esperava do lado de fora. A figura forte e decidida, vestido com sua melhor camisa, mas com o rosto sério. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele instante Marina sentiu o mundo parar. Um arrepio subiu pela espinha, e o ar pareceu faltar em seus pulmões. Não havia palavras, apenas um olhar intenso que durou um segundo a mais, carregado de todo o medo, toda a esperança e todo o amor que eles guardavam. "Está tudo pronto, prenda?" Bento sussurrou, a voz rouca, quase um sopro, enquanto estendia a mão para ela. O toque de seus dedos, rápido e elétrico, fez o coração de Marina disparar. Ela assentiu, os lábios apertados. "Sim, Bento, estamos prontos." Era um juramento, uma promessa silenciosa de que iriam até o fim. Ele apertou levemente sua mão, um gesto de encorajamento, e a soltou. O calor de sua pele ainda na dela. Aquele momento tão breve foi a faísca que ela precisava para seguir em frente. Pouco depois, o estancieiro Nestor Parreiras adentrou o terreiro da fazenda, montado em um cavalo ricamente aparelhado, seguido por seus capatazes. Ele parecia exultante, o sorriso largo e vitorioso, seus olhos varrendo a multidão com a arrogância de quem se sente dono de tudo. Desceu do cavalo com pompa e caminhou até o centro do terreiro, onde um pequeno altar improvisado havia sido montado sob uma parreira florida. Marina foi levada até lá pelos pais, os passos pesados, mas a cabeça erguida. Nestor tomou a mão dela. Um toque frio e possessivo que fez Marina se encolher por dentro. Ele se virou para a multidão que o observava em silêncio e começou seu discurso pomposo, sua voz grave ecoando pelo ar. "Meus bons homens e mulheres, hoje a Fazenda Nossa Senhora da Conceição celebra não só a união de dois corações, mas a prosperidade de nossas terras. A prenda Marina Cortes, minha futura esposa, trará ainda mais alegria e riqueza a esta estância, unindo as famílias e garantindo um futuro farto para todos." Ele falava de si mesmo, de seu poder, de suas terras, como se Marina fosse apenas uma peça em seu jogo. O estômago de Marina se revirava, e ela sentia um calafrio percorrer seu corpo.
Mas por trás daquele desespero, a chama da determinação brilhava ainda mais forte, alimentada pelo olhar de Bento, que ela sabia estar ali, em algum lugar daquela multidão, pronto para a batalha final. O estancieiro Nestor Parreiras, com seu sorriso de triunfo, estava prestes a finalizar seu discurso, os olhos fixos em Marina, como se ela já fosse sua posse. Ele estendeu a mão para ela e o padre, um homem de semblante cansado, já se preparava para iniciar a cerimônia. Marina sentiu o coração apertar, a respiração presa, e a faísca de determinação em seus olhos parecia querer se apagar diante daquela escuridão. Era o fim. Seu destino estava selado. Foi então que um movimento na multidão chamou a atenção de todos. Um vulto forte e decidido abriu caminho entre os peões e meeiros que se afastavam em silêncio. Bento Sarandi Flores caminhava em direção ao altar improvisado, a cabeça erguida, os olhos fixos em Nestor. A sua presença forte e inabalável fez o ar do terreiro vibrar. Nestor, pego de surpresa, franziu o senho, o sorriso sumindo de seus lábios. Com sua licença, estancieiro, a voz de Bento ecoou, clara e firme, cortando o ar como um facão afiado. Mas este casamento não pode acontecer. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Nestor Parreiras ficou lívido, a fúria subindo-lhe ao rosto. O que é isso, peão atrevido? O que significa essa afronta? Levem-no daqui. Mas Bento não se moveu. Ele não estava sozinho. Atrás dele, outros peões e meeiros, os mesmos que haviam se reunido secretamente, começaram a se aproximar, os rostos antes marcados pelo medo, agora cheios de uma coragem silenciosa. E nas mãos de cada um surgiam papéis amarelados, alguns dobrados com cuidado, outros amassados pelo tempo. Recibos. Bento estendeu a mão para Marina, e ela, com o coração batendo descompassado, sentiu a força de seu toque. Ele a puxou gentilmente para seu lado, e naquele instante Marina sentiu um alívio imenso, um calor que a invadiu por completo. A proximidade dos corpos, antes um sinal de farsa, agora era um escudo, uma promessa. Estancieiro Nestor Parreiras, Bento continuou, sua voz ganhando força. Vossa mercê diz que estas pessoas têm dívidas, que estão presas à sua terra. Mas a verdade, estancieiro, é que vossa mercê é quem lhes deve. Deve a dignidade, deve a liberdade e deve a verdade. Ele apontou para os papéis em suas mãos e nas mãos dos outros. Aqui estão os recibos verdadeiros, que provam que as dívidas foram pagas, muitas delas há anos. Vossa mercê forjou os papéis, mentiu para o povo e os prendeu à fome e ao medo. A revelação caiu como uma bomba. O povo da estância, que antes assistia em silêncio, agora murmurava em uníssono. Muitos deles, encorajados pela ousadia de Bento, estenderam seus próprios recibos, balançando-os no ar, as vozes se misturando em um clamor de verdade. É verdade, é mentira, ele nos enganou. Nestor Parreiras, antes tão imponente, agora estava acuado. Sua face, que um segundo antes brilhava com o triunfo, retorceu-se em fúria, vergonha e pavor. Ele olhou para os papéis, para os rostos acusadores da multidão, para Bento, que o desafiava com os olhos. A mentira tão bem construída desmoronava diante de todos. Não havia como negar. A verdade era inegável. Mentira! Tudo mentira! São papéis falsos! Ele tentou gritar, mas sua voz saiu fraca, sem a força de antes. Mas era tarde. A pressão popular, a evidência em cada mão erguida, os testemunhos silenciosos de tantos anos de injustiça esmagaram seu poder. O padre, visivelmente desconfortável, mas vendo a verdade diante de seus olhos, recuou. Nestor, derrotado, humilhado publicamente, percebeu que não havia saída. Seus olhos varreram a multidão, buscando algum apoio, mas só encontrou olhares de desprezo e de um novo e perigoso brilho de liberdade. Que seja! Ele bradou,
a voz rouca de raiva e derrota. Que as dívidas estejam quitadas, que todos os meeiros estejam livres, mas essa afronta, vocês me pagarão. Sua ameaça final, porém, já não tinha o mesmo peso. Ele estava quebrado, seu reino de mentiras e medo derrubado. Marina e Bento se olharam e naquele instante o mundo se calou. Não havia mais medo, nem farsa, apenas a verdade e um amor que havia florescido em meio à luta. Os olhos dela, antes cheios de angústia, agora brilhavam com lágrimas de alívio e gratidão. Os olhos dele, antes carregados de peso, agora irradiavam triunfo e uma ternura profunda. Ele a puxou para mais perto e seus lábios se encontraram. Um beijo. Um beijo de escolha, de liberdade, de dignidade conquistada. A multidão, antes em silêncio, explodiu em aplausos e vivas, celebrando não só o amor dos dois, mas a vitória de todos. A fazenda Nossa Senhora da Conceição, naquele dia, havia testemunhado o nascimento de uma nova esperança. O sol daquele dia, que amanhecera pesado de apreensão, agora brilhava no terreiro da fazenda Nossa Senhora da Conceição com uma luz de um novo tempo. O estancieiro Nestor Parreiras, desmascarado e humilhado diante de todos, não pôde suportar a vergonha. Com a fúria nos olhos e a alma em frangalhos, ele se retirou da estância, arrastando consigo seus capatazes e a sombra de sua maldade. Diziam que fora para as terras vizinhas, para nunca mais voltar, deixando para trás o rastro de sua tirania e a promessa de um futuro incerto, mas agora livre. Aquele mesmo dia, ou talvez poucos dias depois, o tempo exato pouco importava, o que valia era a escolha. Marina Cortes e Bento Sarandi Flores, de mãos dadas, caminharam até a pequena capela da fazenda. Não havia mais a imponência forçada de um casamento arranjado, nem o olhar cruel de um estancieiro. Ali, diante do padre e de todo o povo da estância, meeiros, peões, famílias que haviam se levantado para a verdade, o que se via era a simplicidade e a pureza de um amor que nascera na luta e florescia na liberdade. Marina, com seu mesmo vestido simples de linho branco, o cabelo solto e adornado com flores do campo que a própria mãe havia colhido, não tinha mais o rosto pálido de angústia. Seus olhos castanhos brilhavam com uma luz de felicidade e uma paz que ela nunca pensou que sentiria. Ao lado de Bento, que a olhava com uma ternura que só ela conhecia, ela sentiu a mão dele apertar a sua. Um toque elétrico que a fez prender a respiração, não de medo, mas de um amor tão grande que quase a sufocava. O padre, com um sorriso sincero, começou a cerimônia. Cada palavra dita sobre união e amor verdadeiro parecia tocar fundo na alma de Marina. Ela olhou para Bento e viu nele não apenas o peão valente que a salvara, mas o homem que lhe ensinara que sua vida valia a pena, que ela merecia escolher. O beijo que trocaram, desta vez diante do altar e de Deus, foi um juramento silencioso de que dali em diante seus destinos seriam um só, tecidos com a força da verdade e do carinho. A festa que se seguiu não foi um fandango de obrigações, mas uma celebração da liberdade e da dignidade que havia sido reconquistada. O cheiro de churrasco se misturava ao som da acordeona e do violão, que agora tocavam melodias de alegria e esperança. Os meeiros, antes curvados pelo fardo das dívidas forjadas, dançavam com um ânimo renovado, os sorrisos largos e os olhos brilhando de gratidão a Bento e Marina. As crianças corriam pelo terreiro rindo, sem saber que estavam testemunhando o início de um novo tempo. A fazenda, Nossa Senhora da Conceição, antes um lugar de opressão, agora parecia respirar um ar mais leve. Não havia mais o controle cruel de um único homem. Bento e Marina, juntos com a ajuda de todos, começaram a desenhar um novo caminho. As terras seriam trabalhadas com justiça, as colheitas divididas com honestidade e a palavra do estancieiro seria a de um líder que respeitava seu povo. A estância não seria mais um cárcere,
mas um lar para todos aqueles que ali dedicavam seu suor e seu trabalho. O casamento de Marina e Bento era mais do que a união de dois corações. Era o símbolo da vitória da dignidade sobre a coação, do amor sobre o medo e da esperança de um futuro mais justo para todos os gaúchos daquelas terras. Os anos se estenderam como a própria pampa, vastos e cheios de vida, desde aquele dia em que a verdade ecoou no terreiro da fazenda Nossa Senhora da Conceição. A guerra, aquela que sangrava a terra gaúcha e que chamavam de dos farrapos, havia chegado ao seu fim com a paz de Poncho Verde, trazendo um alívio para a alma do Rio Grande. Mas a paz que ali se vivia, naquelas terras de São Borja, era outra, mais profunda e verdadeira, construída com as mãos do trabalho honesto e os pilares da justiça. Na varanda de madeira da Casa Grande, agora reestruturada, Marina Cortes, com os cabelos soltos ao vento e um sorriso sereno no rosto, observava o terreiro largo. Em seus braços, um menino pequeno, de olhos curiosos, e aos seus pés, uma menina de trancinhas corria atrás de uma galinha, a risada infantil enchendo o ar. Seus filhos, seu mundo. O coração de Marina se enchia de uma doçura que antes parecia impossível. A vida, ela pensava, era um presente que se renovava a cada amanhecer. Ao seu lado, Bento Sarandi, Flores, o marido, o companheiro, o líder. Ele não era mais apenas o peão valente, mas o estancieiro justo, o homem que governava aquelas terras com a sabedoria que a vida lhe ensinara. Seus olhos, que antes tinham a sombra da preocupação e do medo, agora brilhavam com a paz de quem cumpre seu propósito. Ele a olhava, e Marina sentia o mesmo arrepio, o mesmo calor que a fez prender a respiração no dia em que ele a puxou para a roda do fandango. Aquele olhar, que durava um segundo a mais, era a promessa silenciosa de um amor que havia vencido a tempestade. A estância prosperava sob a nova gestão. Os meeiros, agora livres das dívidas forjadas e do medo constante, trabalhavam com alegria, sabendo que o suor de sua testa renderia frutos justos. As colheitas eram fartas, o gado crescia forte e o respeito era a moeda mais valiosa que circulava por ali. Não havia mais o grito cruel do capataz, nem o olhar de desprezo do estancieiro. Havia a palavra honesta, o trabalho digno e a certeza de que cada um valia por si, por sua gente, por sua dignidade. "Lembras, Bento?" Marina sussurrou, encostando a cabeça no ombro dele, o cheiro de campo e de homem que ela tanto amava a envolvendo. "Quando pensei que minha vida não valia nada, que eu não tinha escolha, Bento apertou-a mais contra si, os olhos fixos no horizonte, onde o sol começava a se deitar, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. "A dignidade, minha prenda, não se negocia. O amor não é coação. É escolha, sempre foi." Ele fez uma pausa, o carinho na voz. "Tu me ensinaste isso, Marina, com a tua força, com a tua coragem." O apelido Sarandi agora não falava mais apenas de uma briga de juventude, mas da coragem de lutar pela verdade, da força de proteger os fracos, da justiça que ele havia trazido para a estância. Bento era visto como um líder, um amigo, um homem que mudou o destino de muitos. Marina sentiu um nó na garganta, mas era um nó de pura felicidade. Ela olhou para os filhos, que corriam livres pelo terreiro, para os meeiros que passavam cumprimentando-os com um sorriso sincero. Aquele era o legado deles, aquele era o amor deles. O sol se punha, tingindo a fazenda Nossa Senhora da Conceição com as cores da esperança. Marina e Bento, abraçados na varanda, os filhos brincando, olhavam para o horizonte vasto, onde o futuro se abria, livre e promissor, como a própria pampa. O amor havia vencido. A dignidade havia sido resgatada, e a escolha, a mais linda de todas, era deles, para sempre. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.
Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.